àquela parte que já iniciamos, que é o anúncio publicitário. Então vamos lá. Preste atenção e acompanha, porque vai ser bem rápido para a gente ganhar tempo, senão não vai dar tempo de vocês apresentarem. Professor universitário sobe em árvore para evitar corte pela Prefeitura de São Paulo e levanta debate sobre a arborização das metrópoles brasileiras. Tá? Para a maioria dos habitantes das metrópoles brasileiras, as árvores da cidade não passam de um enfeite, e essa é uma realidade fácil de constatar. Basta parar alguém na rua e perguntar se a pessoa sabe o nome da espécie próxima à sua casa ou pedir para que cite apenas as principais de sua cidade. Tem até quem reclame das folhas que sujam a calçada ou pedir que citem apenas as principais, a calçada, ou das sombras que protegem a criminalidade. Mas alguns fogem a essa regra. É o caso de Henrique Carneiro, de 52 anos, para quem uma árvore não é só mais um acessório do mobiliário urbano. É por isso que, na segunda-feira, 6, o professor de História Moderna da USP acabou subindo em um de seus exemplares favoritos para impedir que a Prefeitura de São Paulo cortasse parte de seus troncos. Próximo à casa do professor, na região de Butantã, zona oeste da capital, há uma praça com dezenas de espécies vegetais. Muitas foram plantadas pelos próprios moradores. As crianças brincam todos os dias nessas árvores, sobem nos galhos e brincam entre os cipós. Quando chega a primavera, ficam ansiosas para que a moreira de frutos esteja lá. Estas espécies têm valor sentimental para nós, enfatiza Carneiro. Apesar de não prejudicarem a fiação ou a passagem e estarem saudáveis, todas as árvores sofreriam cortes se não fosse a intervenção do professor. Em nota, a Secretaria de Coordenação de Subprefeitura de São Paulo afirmou que o pedido de poda partiu do Conselho de Segurança da região, que considerou o excesso de galhos um problema para a segurança dos frequentadores da praça e que as podas foram recomendadas após vistoria de laudos técnicos de engenheiros agrônomos. A ação isolada do professor chamou a atenção para algo que está no cotidiano da cidade, mas que pouca gente liga. Muitos simplesmente não veem as árvores na cidade. Tem essa visão distorcida de que tudo é uma massa verde única. E depois, se você perguntar sobre meio ambiente, as pessoas dizem que apoiam sim, que é fundamental preservar. Morrem de dó quando assistem as imagens na TV na floresta amazônica pegando fogo, mas não se importam de cortar uma árvore na frente da sua casa. Crítica o ambientalista Ricardo Caldim, autor de um projeto de resgate das árvores nativas de São Paulo. Hoje sabemos que as árvores são verdadeiras prestadoras de serviços ambientais urbanos, e acrescenta. Nadando contra a corrente, o professor Carneiro continua atento ao menor sinal de barulho da serra elétrica perto de sua casa. Ele já inclusive entrou em contato com o Ministério Público e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Estado. Também estamos nos mobilizando para fazer um abaixo-assinado. Não vou desistir, diz Orgulho e Atento, ou Dom Quixote da Pracinha. Gente, para quem não sabe, as árvores, além de fornecerem sombra, elas também servem também de abrigo para alguns animais. E, acima de tudo, faz com que a cidade seja mais úmida e menos quente. Se você hoje tem sentido muito calor onde você mora, é porque perto da sua casa não tem muitas árvores. Por quê? Em um local em que não tem árvore, que não é arborizado, o calor vem com incidência muito mais forte. E as árvores, certo, protegem-nos do sol, para que possamos garantir não apenas a sombra, mas também uma brisa, ou seja, um momento refrescante e agradável. Por isso quem está com o livro na página de número 20 vai poder me acompanhar nas leituras. Então assim, peço que vocês participem, tá, gente? Eu pergunto, vocês respondem do jeito que vocês entenderam. Para quê? Para que haja interação melhor. O que não vai poder acontecer é você estar na aula, não responder nada e achar que vai levar presença. Só vai estar presente na aula quem estiver respondendo. Quem estiver calado vai levar falta, viu? Então quero todo mundo aí atento. Beleza? Bora começar. Página 20. Terceiro módulo. Oi? É o segundo ou terceiro módulo? Terceiro módulo. Identifique o fato presente apresentado no texto lido e quem participou dele. O que é que aconteceu nesse texto que a gente viu? Bora? O que é que aconteceu nesse texto? E Repete, professor.
O que é que aconteceu nesse texto que eu li para vocês? Nesse daqui. Bora, pessoal. Ó, o silêncio de vocês indica que vocês estão sem livro, provavelmente estão sem caderno, tá? Não estão prestando atenção na aula. E sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar falando aqui, corrigindo. E aí, se você pedir para eu voltar, eu não vou voltar. Qualquer coisa, como eu vou dizer, a aula vai estar gravada. Preste atenção. Lembra que a aula também é participativa. Vocês precisam participar. Eu não vou ficar o tempo todo falando, não. Eu quero que vocês estejam atentos a tudo aquilo que eu estou falando. Tá ok? Então, o que foi que aconteceu no texto que eu li? Muitas árvores eram desmatadas. Não, não foi isso não. Não prestou atenção no texto. O texto fala que havia uma ordem da prefeitura para cortar galhos de árvores que estavam na praça e que um professor sai em defesa dessas árvores, dizendo, certo, que aquelas árvores têm um valor sentimental para as pessoas porque foram plantadas por alguns moradores e que elas servem também de sombra, tá? E também de brincadeira para algumas crianças. Então, por isso que ele não ia permitir que aquilo acontecesse. Por que esse fato aconteceu? Porque esse fato aconteceu. O que é que motivou esse fato? O texto fala. O que é que o texto fala? Quem está com o livro, página 19, tem as informações. Ô, professor, Oi. eu não tenho livro porque eu não sou muito dessa escola, eu tava em outra. Eu também não. Mas você pode participar prestando atenção. Tem coisas que a gente não precisa do livro, não. Se a gente prestar atenção, dá para responder. Eu não queria perguntar não, porque minha internet caiu. Certo. Por que esse fato aconteceu? Esse fato aconteceu porque o Conselho de Segurança da região disse que os galhos estavam em excesso e estavam causando problema para a segurança dos frequentadores. Eles tinham medo de que alguns desses galhos aí quebrassem e machucassem as pessoas. Mas não foi isso que aconteceu, é porque tem gente que não gosta de árvore mesmo, tá? Como a pessoa envolvida conseguiu alcançar seu objetivo? O que é que o professor fez para impedir que a árvore fosse cortada? O que foi que ele fez? Tá vendo que não prestaram atenção na leitura? Ele subiu em uma árvore enquanto a prefeitura tentava cortar e disse que não sairia dali. E aquilo gerou uma repercussão, as pessoas começaram a chamar outras pessoas, veio a notícia sendo espalhada e divulgada, certo? Pelas mídias sociais, e aí de repente estava toda aquela repercussão. Depois ele entrou em contato com o Ministério Público, tá certo? E os órgãos do meio ambiente para defender aquela árvore. Continuando o texto. Onde e quando aconteceram um fato? O texto também fala, certo? Ele morava na região do Butantã, na cidade de São Paulo, tá certo? Aconteceu na segunda-feira, certo? Dia 10, segunda-feira, dia 6, certo? De 2012. É isso que aconteceu. O texto lido apresenta um título, circule na página anterior. Qual é o título? Em defesa da árvore. Isso. Entre o título e o primeiro parágrafo há um pequeno texto. Assinale o objetivo com que ele foi empregado. Apresentar um pequeno resumo do texto, complementando o sentido do título e a literatura do próprio texto. E apresentar um texto preliminar com explicações sobre o conteúdo, objetivos ou sobre o autor. Então, qual desses dois aí indicam o que o texto está querendo trazer? Eu acho que o segundo. Segundo, primeiro, tá? Primeiro. Ó, apresentar um pequeno resumo do texto, complementando, certo, o sentido do título e a leitura. Num texto em defesa da árvore, é um gênero chamado de reportagem. Uma reportagem apresenta características a seguir. Título e manchete. Título é o nome que é dado e a manchete é a notícia principal. A linha fina, que é o resumo, que vem debaixo do título. A lead, em que algumas perguntas são respondidas, entre elas. Quem está envolvido, o que aconteceu, quando aconteceu, que é o dia, o mês, a hora, certo? Onde aconteceu, que é o local, e como aconteceu, que foi as sequências dos textos.
além de tudo o motivo, que é o porquê, tá? Na lide aqui, preste atenção, na lide, aqui nós temos, ó, as crianças brincam, temos tudo lá. Então, o que foi que aconteceu? Um professor subiu numa árvore para impedir que a prefeitura cortasse a mesma. Quando aconteceu? Aí diz aqui, ó, a data, né? Dia 6, certo? De 2012. Onde aconteceu? Aí ele fala, né? O local, no Butantã, lá em São Paulo. Como aconteceu? É o processo, né? Como as coisas foram feitas, entendeu? Como tudo aí foi sendo gerado. Por que aconteceu? Por qual motivo ele fez isso? Ele fez isso com o objetivo de defender a árvore, fazer com que a mesma pudesse então ser preservada e não cortada. Nesse texto aparece também a opinião de um especialista. Indique qual é o parágrafo em que essa opinião aparece. Onde é que o especialista está falando aqui no texto? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto parágrafo. Então, ó. Porque você saiu. Nesse texto aqui, também tem a fala de um especialista, de alguém que fala nesse parágrafo que omite a sua opinião. E aqui? Nesse caso daqui, ó, é no quinto parágrafo, tá? Então, analisando o texto aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo, aí ele fala aqui, ó, pra gente, tá? Aqui, ó, Ricardo Cardim, autor do projeto Resgate de Árvores Nativas. Então, é esse especialista que fala no texto. Além de apurar fato, a reportagem também traz falas de pessoas que estão envolvidas, comentários pessoais do repórter e opiniões de algum especialista. Então, ó, ONGs que preocupam-se com o meio ambiente, tá certo? A preservação do meio ambiente fez surgir diversas organizações no Brasil, e em outros países que lutam pela observação da natureza. Veja a seguir. Então, nesse caso daqui, ó, você tem Amigos da Terra, tá certo? A Vida Água, ou seja, outro projeto. O projeto Itamar, que também trabalha muito com espécies em extinção, principalmente tartarugas marinhas. E o Greenpeace, que é o que tem um número muito maior de adeptos pelo mundo. Então, sempre que tem alguma parte aí em que animais, a natureza está sofrendo com alguma parte assim, então essas instituições elas surgem. Um texto pode circular em diversos veículos de comunicação. Em que outros veículos de comunicação esse texto, como no caso da reportagem aqui, poderiam circular? Quais são os locais em que você poderia encontrar traços de texto como esse? Diz aí um. TV. Que mais? Rádios. Que mais? Jornal, revista, internet. telefone. Telefone não. Computador não, gente. Computador é só uma forma de exibir. Telegrama também não. Então, ó, jornal escrito, jornal falado, revista, rádio, o celular, telefone celular, através das redes sociais. Você pega aquela notícia como a gente geralmente recebe. Aí pode sim, mais meios de comunicação. Oi, pode falar. Isso que eu tava querendo falar sobre o telefone. Isso. Sabendo que a reportagem circulou na internet, quem é o público-alvo? Quem são as pessoas que se interessam por um texto como esse? O homem que subiu na árvore. Não. O professor que subiu na Não, árvore. ele não é o público-alvo. O público-alvo é quem você quer alcançar com a sua mensagem. Quem é? O povo. A população, povo, a né? gente. A população, A as gente. pessoas que se interessam pela defesa e preservação do meio ambiente. Então, é esse aí que é o público-alvo. São essas pessoas aí que estão nessa perspectiva. Quem é o autor dessa reportagem? Tem o nome dele? Bora lá, vê aqui. Aparece o nome dele. Deixa eu ver. Consegue descobrir? Não. Aqui embaixo, ó. Larissa Veloso, tá certo? É Larissa uma mulher. Veloso é a autora dessa reportagem. E o que é que ela está tentando abordar? Ela aborda justamente a preservação ambiental. Nas cidades grandes como São Paulo, é muito comum, tá certo? As pessoas trocarem árvores por prédios. E com isso, acabam muitas vezes dificultando justamente esses processos. Por quê? Porque as pessoas ficam muitas vezes, tá certo?
reclamando que a cidade é quente, mas que infelizmente o que provoca esse calor excessivo na cidade é justamente a falta de árvores, porque as árvores trazem frescor para a cidade. E aqui eu vou parar só um pouquinho para responder um negócio aqui que chegou de repente aqui, mas aí eu quero que vocês reflitam comigo. Quando a prefeitura tentou podar as árvores da praça, o professor interveio. Qual é a resposta dos gestores diante dessa intervenção? O que é que as pessoas, certo, que estavam propondo justamente o corte dessas árvores, certo, falaram? O que foi que eles falaram? Por que queriam cortar a árvore? Porque tava tendo muito galho caindo. Alguma coisa assim. Porque os galhos não podiam machucar alguém. Eles estavam com medo, né, de que aquelas árvores, aqueles galhos pudessem oferecer algum risco à saúde. Né? Oferecer algum risco à saúde das pessoas. Ok? Eu sabia que era por causa do galho, sendo que eu não sabia explicar. Pois é. Então, por isso que eles estavam falando sobre essa questão. Ok? Então, ó, o que é que eles alegavam, né? Que o excesso de galhos era um problema para a segurança dos frequentadores da praça e que alguns deles poderiam alegar que poderiam se machucar devido à queda de um desses galhos. Para você, com que finalidade esse texto foi escrito? Qual é a finalidade de um texto como esse? Diga aí para mim. Por que alguém escreve um texto como esse? Para que as pessoas preservem mais o meio ambiente. Para que as pessoas preservem mais, tenham mais consciência, certo? O que mais? Não desmatem. Na sua casa tem árvore? Não, mas a minha tem. Na minha tem. Fica na frente da sua casa ou por trás da sua casa? A minha fica por trás. A minha fica no quintal. Ela é grande ou ela é pequena? É grande ou é pequena? Grande. Muito grande. Ela dá sombra? Dá, então. É árvore frutífera ou é só árvore de sombra? O professor, antigamente Frutífera. eu tinha uma de fruta que era de acerola. Então, ó, na minha casa antigamente tinha um coqueiro, uma goiabeira, um abacateiro e uma mangueira. Tinham 4 árvores diferentes. E aí resolvermos ampliar o tamanho do terreno e construir mais cômodos na casa. Aí tivemos que derrubar, certo, essas árvores. O que aconteceu? A nossa casa ficou mais quente. Por quê? Porque a árvore para uma casa traz frescor, traz refrescância, deixa o ambiente mais leve. À noite faz até frio. Então nesses ambientes, nesse momento agora que a gente está vivendo o calor, por conta do verão se aproximando, então ter uma árvore é sinal de que você vai ter uma sombra, vai ter um frescor, vai ter uma brisa. E não ter é sinal de que pode colocar o ventilador e o ar-condicionado para funcionar, viu? Porque o calor vai ser quente. Vamos embora. A jornalista diz no primeiro parágrafo que as árvores da cidade passam de um enfeite para a maioria dos habitantes das metrópoles. Segundo ela, de que forma seria possível constatar isso? Por que ela fala sobre isso? Por que as árvores para as pessoas que moram na cidade são enfeites? Não sei explicar, professor. Professor, faz a pergunta de novo aí, por favor. Porque para as pessoas que moram na cidade, as árvores não são importantes, são apenas enfeites. Porque alguns acham que as árvores podem ser problemas. Por exemplo, na sombra da árvore pode se esconder um bandido. As folhas podem sujar a frente da casa. Mas é uma coisa da natureza. Agora vê. Aí essas mesmas pessoas que dizem, tá certo? Que a árvore é um problema, são as mesmas pessoas que ficam revoltadas quando existem queimadas na Amazônia. Elas querem preservar lá, mas não querem preservar aqui. Vê que coisa estranha, vê que coisa mais ridícula. Então, isso daqui é que a gente tem que entender, né? Que é preciso, certo? Preservar, porque senão a gente não deixa nada para as próximas gerações. Bom, quando expressamos uma ideia de forma exagerada, damos a ela o nome de hipérbole, um exagero. Um hipérbole é uma forma que a gente fala. Por exemplo,
Você diz assim, né? Ai, meu Deus, tô morrendo de fome quando tá perto da hora do almoço. Ou então alguém tá com uma dor, faz tempo, tô morrendo de dor de cabeça. Isso é uma hipérbole. Tem algum hipérbole no texto? Voltando para cá. Quem tá com o texto? Não. Tem algum hipérbole no texto aqui? Acho que não. Acho que Tem não. sim. Não. Tem sim. Quando fala sobre os galhos, Uh-uh. Ela usa uma expressão, né? Ela usa uma expressão que diz assim, ó. Cadê? Aí ela fala justamente aqui, ó. Tá vendo aqui o cursorzinho passando? Morrem de dó. Morrem de dó. Essa expressão daqui, que é a expressão que é chamada de hipérbole, tá? Por quê? Porque é uma expressão exagerada. As pessoas morrem por causa da pena que sentem das árvores? Não. Então é uma hipérbole. Segunda questão aqui. O professor de História Moderna na USP acabou subindo em uma árvore em um de seus exemplares, favoritos para impedir que a Prefeitura de São Paulo cortasse parte de seus troncos. Qual desses enunciados a palavra exemplares está substituindo? Eles são funcionários exemplares. Tá? Esse livro possui apenas 5 exemplares. Acredito que alunos exemplares mereçam o reconhecimento da professor escola. de história moderna. E exemplares de mata nativa são encontrados no Jardim Botânico. Então, ó, esse aqui, ó. Esses exemplares aqui são exemplares de mata nativa, ou seja, árvores que só tem em determinadas regiões. Então, é isso que o texto está querendo falar para a gente. E na terceira questão, para a gente também refletir. Em diferentes textos, tá? São utilizados diversos termos e expressões que se referem a pessoas envolvidas no fato apresentado pela reportagem. Qual é o intuito de evitar repetição? Sublinhe cada uma das frases abaixo que evitam que termos sejam repetidos. Oi. O senhor vai postar essa aula no YouTube? Sempre. Ah, tá certo, obrigada. Essas espécies têm valor sentimental para nós, enfatiza Carneiro. Então, ó, Carneiro é a pessoa que está substituindo o nome do professor. A ação isolada do professor chamou a atenção para algo que está no cotidiano da cidade, mas que pouca gente liga. Então, ó, professor foi usado para não falar novamente Carneiro. E não vou desistir, diz orgulhoso e atento, o Dom Quixote da pracinha. Então, esses 3 termos estão sendo referentes ao professor, a pessoa que fez toda aquela movimentação em busca da preservação daquela mata. Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente. Atitudes comuns do dia a dia, como tomar banho, alimentar-se, fazer compras, entre outras, podem causar sérios impactos ao meio ambiente. O ser humano sempre utilizou os recursos da natureza sem se preocupar com os prejuízos que podia causar a ela e a si próprio. Com o crescente aumento da população e o uso desenfreado dos bens naturais, o ser humano começou a perceber que suas ações podiam acarretar graves problemas para toda a humanidade. No entanto, foi somente no século XX que os problemas causados no meio ambiente começaram a ser discutidos em algumas soluções propostas. No dia 5 de junho de 1972, a ONU realizou em Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Seu objetivo foi conscientizar as pessoas da importância de proteger a natureza para melhorar as condições de vida do planeta. A mata acabou sendo escolhida como dia Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente. Então, ó, dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. Acompanhando aqui também, para responder essas questões, na reportagem é citado o personagem Miguel de Cervantes, de Dom Quixote, um fidalgo que, por causa de sua paixão por romance e cavalaria, se veste com armadura e, na companhia de seu fiel escudeiro Sancho Panza, vive diversas aventuras entre o mundo da fantasia e da realidade. Leia com atenção Dom Quixote. Aquele que procede como Dom Quixote, que ingenuamente se mete em questões que não lhe dizem respeito e, por via de regra, se sai mal. Indivíduo ingênuo, romântico e sonhador. Tá? Isso aqui é o que é chamado de Quixote. Identifique qual desses 2 sentidos o termo Quixote foi utilizado para fazer referência ao professor.
aquele que procede como Don Quixote ou outro? Foi usado qual? Que o professor sobe na árvore para impedir que a árvore seja cortada. Então, qual desses dois termos aí foi usado? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Professor primeiro. Nesse caso foi segundo. Indivíduo ingênuo, romântico e sonhador. Foi o segundo. Leia a frase da reportagem. Em defesa da árvore. As crianças brincam todos os dias. Nessas árvores, sobem nos galhos e brincam entre os cipós. Enfatiza Carneiro. Na frase acima, a jornalista reproduziu integralmente a fala do professor Carneiro, como se a frase ficaria, como essa frase ficaria se a repórter nos contasse com suas próprias palavras. Então, ó, ficaria mais ou menos assim, preste atenção. Carneiro enfatizou que as crianças brincam todos os dias nessas árvores, sobem nos galhos e brincam entre os cipós. Então, o que esse texto quer dizer é que houve uma mudança relacionada ao sentido dessas frases. Então, quando você fala, é de um jeito. E quando alguém interpreta o que você falou, é de outro jeito. É isso que o texto, então, estaria dizendo pra gente. Tá? Exemplo. Só para vocês entenderem. Eu, professor, digo assim. Amanhã vou fazer uma chamada especial para os alunos que não estão atentos à aula. Essa é como eu falei. Aí você pode dizer assim, né? O professor falou que amanhã vai fazer uma chamada especial para os alunos que não participaram da aula. Então, quando você interpreta aquilo que eu falo, você não fala do jeito que eu falei. Então, ó, eu vou fazer uma chamada especial. Isso é como eu digo. Você dizendo como eu falei o professor falou que faria, entendeu? Então é isso que acontece também nesse texto. Para a maioria dos habitantes das metrópoles brasileiras, as árvores da cidade não passam de enfeite. E essa é uma realidade fácil de constatar. Basta parar alguém na rua e perguntar se a pessoa sabe o nome da espécie próxima à sua casa, ou pedir que cite apenas as principais de sua cidade. Se você parasse alguém na rua para fazer essa pergunta, como o trecho em destaque ficaria? Ou seja, como é que você transformaria, certo? Essa pergunta daqui, de modo que essa pergunta fosse feita por você. Como é que você faria para perguntar se uma pessoa conhece uma espécie de árvore? Como é que eu faria para perguntar? Que Sim. tipo de árvore é essa? Você sabe qual é o tipo de árvore que é essa? Você sabe o tipo de espécie de árvore é essa? Essa. Você sabe Que diferenciar tipo de árvores, espécie? né? Então, geralmente a gente conhece as árvores que dão frutos. Árvores que não dão frutos, que dão sombra, a gente não conhece, porque não fazem parte do nosso contexto, mas elas existem. E é isso que a gente precisa também prestar atenção. Ok? Bom, vocês conhecem o que é o artigo? Sabem o que é o artigo, gente? Sim ou não? O artigo é o OA. Isso. Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho. Bora lá. Então, o artigo, tá? É uma palavra que nós vamos ver aí que ela vai acompanhar o substantivo e vai permitir que a gente possa caracterizar o substantivo na frase, tá certo? Mas antes da gente começar a falar sobre ele, vamos entrar aqui no assunto. Então aí para quem está acompanhando essa parte aí, página de número 25, tá? E já já eu vou conferir as atividades de vocês. Então vê lá. Sim, para negociar, para iniciantes, deixa eu voltar aqui, eu estou lendo errado. Sim, para iniciativas ecológicas. Um grupo de estudantes da Califórnia decidiu que caso seus professores não quisessem dar aulas sobre questões ambientais, eles o fariam por conta própria. Assim, eles se preparam e saíram pela região dando treinamentos e seminários. Sobre esses problemas, a cada verão promovem um encontro juvenil, no qual reúnem líderes ambientalistas jovens a fim de discutir estratégias e elaborar novos planos. O que motivou a decisão dos estudantes citados na notícia acima? O que é que você acha que motivou eles?
Por ver que muitas pessoas estavam usando plantas como enfeites. Não, não prestou atenção. O fato foi porque tinha professores que não queriam Porque dar tinha professores aulas, que não queriam. isso, sobre questões ambientais. Então eles se organizaram para trabalhar essas questões, tá? Esse é o motivo. Bom, qual foi a iniciativa tomada por eles? O que é que eles fizeram? Dar aulas nobres de educação ambiental. Isso. Dar E aulas se sobre prepararam para sair. dar aulas sobre questões ambientais. Foi isso que eles fizeram. Os professores não queriam trabalhar nessa linha, nessa perspectiva, eles correram para fazer isso. Qual é a sua opinião sobre a atitude do grupo de estudantes? Você acha que eles estão certos ou estão errados? Estão Certíssimo. certíssimos. Então, ó, todos nós podemos propor também algumas análises como essa, né? A gente já começou a ver algumas coisas aí e alguns prepararam alguns trabalhos aí para apresentar dos anúncios dentro dessa linha, para a gente ter um olhar diferenciado. Na notícia aparece especificado o grupo que teve a iniciativa ecológica, certo? Aparece o nome do grupo que teve essa iniciativa ecológica? Não, só disse que é um grupo de estudantes da Califórnia. Só diz isso. Não aparece a ONG, a instituição que está por trás. Por que não aparece? Porque neste caso aí não tem ninguém que se tornou responsável direto por essa iniciativa. Apenas os estudantes é que entenderam a necessidade de fazer alguma coisa. Bom, agora leia o texto a seguir. Um grupo de estudantes da Califórnia, nos Estados Unidos, decidiu dar aulas sobre questões ambientais por conta própria. Além disso, todo ano o grupo promove um encontro juvenil com líderes ambientalistas. Os termos em destaque aparecem seguidos de palavras, um e o, né? Ela pertence a qual classe gramatical? No caso aqui a palavra grupo, certo? E a palavra grupo, né? Um grupo e o grupo. Grupo pertence a qual classe gramatical? É adjetivo, pronome, substantivo, é verbo, é o que? Grupo. É um Adjetivo. Adjetivo. substantivo. Grupo é substantivo, tá? Chegou perto, mas não acertou. Agora você vai comparar as expressões a seguir e vai relacionar as ideias que expressam, colocando um ou dois. Um grupo é um e o grupo é dois. Dá a ideia de que o grupo ainda não havia sido mencionado, ou seja, que ainda não era conhecido. É um ou o grupo? O grupo. O grupo. Um da ideia e dois da comunica. Ó, É o grupo. Um É e o dois. dois. Um e dois. É o aqui é um e dois. dois, é? Então, ó, É 2 e 1. Um e dois. é um grupo, presta atenção. E dois. Um e Vamos dois. lá. Um grupo dá a ideia de que o grupo não é conhecido. Já o grupo dá a ideia de que o grupo é conhecido. Tá certo? Muito bem. Quem falou um e dois acertou. Ao comparar o uso das expressões um grupo e o grupo, no texto observamos que o substantivo grupo é inicialmente precedido por a palavra um e depois pela palavra o. Essa mudança provoca também diferença de sentido. Na expressão um grupo, o sentido é indefinido, generalizado, pode ser qualquer grupo. Já na expressão o grupo, o sentido é definido e é particularizado. Não é qualquer grupo, é um grupo específico. As palavras o, os, as, uns, uma e umas que antecedem, que vêm antes do substantivo, são chamados de artigos. E aí, aprofundando um pouquinho mais sobre os artigos, vamos refletir sobre algumas atividades. Complete as frases a seguir, empregando os substantivos adequados de acordo com o sentido de cada uma delas. Então, vamos lá. O, certo? Promulgou uma importante lei, tá? Ambiental. O quem? Meio ambiente. Não. Quem é que pode promover uma lei? O Prefeito. O prefeito, o governador, o presidente. Uma deve saber da importância de economizar água. Uma Dona de casa. dona de casa, uma pessoa. Pessoa. Uma pessoa.
As aprenderam que o planeta precisa urgentemente de ajuda. As pessoas, as crianças, certo? Uns Adultos. participaram da campanha em defesa do meio ambiente. Uns participaram da campanha em defesa do meio ambiente. Nessa expressão aqui que a gente viu, uns estudantes, certo? Uns alunos, certo? Uns grupos e aí por diante. No segundo, você vai fazer o seguinte, você vai dizer, tá certo? Na questão da letra A, B, C e D. Essas questões aqui. Você vai dizer qual delas aqui a palavra é masculina e se essa palavra masculina ela está no singular ou está no plural. E qual delas essas palavras é feminina e se é feminina ela está no singular ou está no plural. Então, no caso aqui, ó, é masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Masculino. Singular ou plural? Singular. Singular, muito bem. E B, uma. Feminino. Singular ou plural? Singular. Singular. As. Feminino. Feminino. Singular ou plural? Plural. Plural. E uns. Masculino, plural. Isso, masculino plural. Quando lemos frases, percebemos também que o artigo ele pode ser flexionado no gênero, masculino e feminino, e no número, no singular e no plural. Tá? É isso que também acontece com os artigos. E aí, para entender um pouco melhor, aqui está um pouquinho claro, mas dá para a gente perceber. O artigo singular e o artigo plural. A floresta, o desmatamento, um homem, uma mulher, as árvores, os homens, os animais, umas flores. Então, são definidos o, a, os, as, aqueles que dá para a gente definir, a gente entende, que gera como se tivesse algum tipo de conhecimento, que as pessoas que estão envolvidas, certo? São pessoas que nós conhecemos. E são indefinidos aqueles que geram uma indefinição, que as pessoas não são conhecidas por nós. Então, por isso, que então gera essa estranheza. E existe também o processo, que a gente vai analisar nas próximas questões, de chamado de contração do artigo. Como é que funciona? É quando uma consoante ou uma expressão, certo? Ela se liga a um artigo, gerando uma nova palavra. Em algumas situações, os artigos definidos e indefinidos são empregados contraídos com outras palavras. Por exemplo, Gabriel estava numa floresta quando viu o mico-leão dourado. Numa é o resultado da palavra em, que é uma preposição, mais uma, aí dá a ideia de numa. Gostamos das alternativas para diminuir os gastos com energia elétrica. Das é o resultado da preposição de mais as, e as aqui vem como artigo. Veja outros exemplos. Em mais a, na, em mais as, nas. Em mais um, num. De mais o, dó. De mais os, dós. De mais a, da. De mais as, das. Em mais o, nó. Em mais os, nós. Em mais uma, numa. Em mais umas, numas. E por mais o, pelo. Por mais a, pela. Depois de passar por Professor. isso... Oi, tô ouvindo. Pode falar. Faz pergunta com isso. Vamos Se lá. ninguém vê. Vamos ver. Agora vamos ver as perguntas aqui do exercício, porque é mais fácil da gente praticar, tá? Porque aí eu posso aproveitar tudo que eu estou falando no próprio exercício. O artigo Ok. e a substantivação das palavras. Bom, gente, o que é que acontece aqui? Quando você tem um artigo e você coloca na frente de uma palavra que não é substantivo, essa palavra passa a ser substantivo só por causa do artigo. Então, vê aí o exemplo. Deixa a mata verde se espalhar. E no segundo, venha curtir o verde. A tranquilidade, a diversão e a aventura nesta reserva ecológica. Observe que a palavra verde, que é um adjetivo, em cada uma das frases relaciona-se com um sentido diferente. Qual delas expressa o sentido de que o verde é a vegetação, a própria mata? 1 ou 2? 2. 2, isso mesmo. 2. E ela foi empregada com o sentido de identificar a cor da mata. 1. Um. Na frase 1,
a palavra verde funciona como substantivo ou como adjetivo? Mata verde, dá ideia de qualidade ou eu estou falando sobre o verde? Na 1, é Eu acho- substantivo ou adjetivo? Eu acho que é adjetivo. É adjetivo, porque ó, ela trabalha para dar ideia, certo? Uma característica. Já na 2, o verde trabalha como substantivo. E como é que eu sei que essa palavra aqui vem como substantivo? Justamente por causa do artigo. Toda vez que o artigo estiver na frente de um adjetivo, de um verbo, tá certo? Que não é típico dele, aí essa palavra aí, ela passa a ser um substantivo. Que termo antecede a palavra verde na segunda frase? Que termo vem antes do verde? Qual é a palavra? O artigo definido o. Isso. O artigo definido o. O o é que veio antes da frase. Então, através da análise desse o, certo? Que é o o, certo? Foi que a gente conseguiu perceber esse encontro aí. Então, ó, para a gente ainda ampliar os nossos conhecimentos, uma função importante do artigo é transformar um substantivo em substantivo uma palavra que antecede. Comparando as frases, vemos que a palavra verde sofreu mudança de sentido. Na primeira frase, ela é adjetivo. Na segunda frase, ela é substantivo por conta de que o artigo veio na frente dela. Veja outros exemplos. Ouça o cantar dos pássaros pela mata. Cantar é verbo, tá certo? Mas nesse caso passa a ser um substantivo. 7 é o que preciso para tirar a prova. 7 é um numeral, mas por causa de 1, ela passou a ser um substantivo. O uso do artigo antes de nomes próprios. Então, dependendo da região, não é recomendado. No nosso caso, aqui no Nordeste, nós não temos o uso de usar artigo nome antes do nome da pessoa. Quero falar com o João. A gente fala assim? Não. Queria falar com a Maria? Não. A gente quer falar com o João ou quer falar com Maria, mas não com o João nem com a Maria. Então, existem regiões no país que eles usam, tá certo? E aí não é errado também usar não. Então, vai depender também da região, certo? Observa, Napoleão Bonaparte enfrentou muitas batalhas. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro. Então, existem questões em que não precisam acompanhar. Porém, existem também situações que é citado o nome da pessoa com quem se tem familiaridade. O artigo pode ou não ser usado. Em algumas regiões do Brasil, é comum o uso. Então, Gustavo nasceu no Rio de Janeiro. O Gustavo nasceu no Rio de Janeiro. Então, vai depender da região. A nossa região nós não usamos, tá certo? Diferentes sentidos também do artigo. Em certas frases, os artigos adquirem sentidos diferentes. Exemplo, este não é um livro qualquer. Este é o livro. Então, aqui dá valor de intensidade. Esse O dá a ideia de melhor, certo? A garota pintou as unhas. Valor de posse. As unhas dela. Tinha uns 12 anos quando partiu. Valor aproximado. Não dá valor certo. Dá a ideia de valor aproximado. Mais ou menos. E o menino conhecia as atrações do circo. As dá a ideia de totalidade. Quer dizer que se ele conhecia as atrações, quer dizer que ele conhecia todas as atrações. Bom, para a gente fechar aí, esse contexto aí já está terminando. Para começar as nossas apresentações, vamos agora ler a tirinha, acompanhar as questões e interagir com o texto. Como é linda a vida com humor. As flores, os passarinhos, as vespas, o capivara, as flores, os passarinhos. Então, ó, quando ele foi aproximando, certo? E viu aqui a cobra e o urso, o que foi que ele fez? Ele mudou logo de ideia. Aí ele voltou falando das flores e dos passarinhos. Bom, alguns substantivos terminados em S não mudam sua forma para indicar o plural. Nesses casos, o que mostra o singular ou plural nessas palavras são os termos que as antecedem. O artigo, por exemplo, pode indicar o número do substantivo. Observe as expressões a seguir e escreva no plural. Como é que essas palavras são escritas no plural? Quero pegar vocês agora. Agora. Os lápis. Vamos lá, calma. Agora que eu vou pegar vocês. Professor, de quantas horas o senhor vai apresentar, vai ver, né, os trabalhos da gente? Daqui a pouco.
Relaxa aí o coração. Vamos lá. Aqui eu tenho o lápis. E aí, para fazer o plural de lápis, já que é uma palavra que já vem no plural, é os lápis. Os lápis. E o mês. Professor, página é essa? É página 30. Eu pulei a 29, tá? Os meses. Isso. O Atlas. Os atlas. Os atlas. Os O países. Os países. Os países. Isso. O tênis. Os tênis. Os tênis. Um lápis. Os lápis. Uns lápis. Um mês. Uns meses. Uns meses. Um atlas. Os atlas. Uns atlas. Um país. Uns países. Uns países. Um tênis. Uns tênis. Uns tênis. Identifique em quais expressões o substantivo não teve no plural sua forma alterada. Quais foram os que não teve no plural a forma alterada? Os Os lápis, lápis. Lápis. Que mais? os atlas, Atlas E tênis. e tênis. Isso mesmo. Ó. Lápis, atlas e tênis. Mantiveram, certo? A mesma forma. Agora, escreva o feminino desses substantivos. O pianista. A pianista. Escreve aí. O pianista, a pianista. A pianista. A pianista. A O pianista. cliente, A cliente. quenta, cliente, a cliente. Um artista, Artista. uma artista. Bom, ocorreu alguma mudança na escrita dos substantivos? O Sim. substantivo mudou? sim. Os masculinos foram pro feminino. O substantivo não mudou. O que mudou Mudou foi o não. artigo. A Só única mudou o mudança que artigo. teve só foi do O para o A. O pianista continuou sendo pianista. Agora, o que definiu a diferença do gênero só foi o artigo. Tá certo? Foi isso que aconteceu. Cuidado, preste atenção. Sexta questão. Há alguns substantivos que possuem a mesma escrita, mas apresentam sentidos diferentes. Então, observa aí também. Esses sentidos são indicados pelo emprego do artigo que acompanha o substantivo. A partir dessa afirmação, explique o sentido da palavra caixa em cada uma das frases a seguir. A caixa ficou sobre o balcão do supermercado. A Objeto, caixa, um objeto, né? Um objeto. Isso, pode ser um objeto de madeira, de papelão, usado para guardar qualquer coisa. E o caixa do supermercado não tinha troco para voltar a cliente. O caixa. Um lugar que possa botar. Não. A caixa é o objeto. E o caixa? O caixa é o atendente, a pessoa que é o operador, a pessoa que é responsável lá para registrar os produtos, tá? Bom, então muitas vezes a gente utiliza o artigo também para dar sentido diferente. Vê só. O cabeça. Qual é o sentido de o cabeça? que ele é inteligente. Gente. O líder. O líder, muito bem. A cabeça? A líder. Não, líder. a cabeça é a cabeça mesmo, gente. É parte do corpo. A cabeça é parte do corpo. O cabeça é o líder. Quando eu digo assim, ó, o capital. Alguém sabe? O capital é dinheiro. O capital para investir. E a capital? A capital de algum lugar. Capital de algum O estado, a capital do estado, uma cidade, isso mesmo. Olha, tá vendo que vocês sabem? Outra, vamos lá. O grama. O grama. O pequeno. Uma pessoa pequena. Um anão. O grama é justamente a unidade de medida, em gramas, né? 100 gramas, 10 gramas, o grama é tanto. Se você for comprar futuramente uma aliança, né, para dar para sua futura esposa, seu futuro esposo,
você vai estar lá vendo o grama do ouro. O grama do ouro. Dependendo do grama é R$60 o grama. Entendeu? E a grama? Grama normal. Aqui. A vegetação, né? Aquela vegetação rasteira que tem nos estádios de futebol, tem algumas casas. E se eu perguntasse a rádio? A rádio de onde vem. A rádio onde vem. Isso, então a rádio é a emissora, né? A emissora de rádio, quem está emitindo o som. E o rádio? O próprio rádio. Doméstico. É o objeto. O aparelho. O aparelho. O rádio é o aparelho de onde a gente O escuta o som. aparelho. Ok? Muito bem. Bora lá. No sétimo, a seguir apresentamos alguns pares de frases, certo? Em uma delas foi empregado o artigo definido e na outra não. Relacione as frases de acordo com os respectivos significados. Ela se dedica todo dia à natureza e ela se dedica todo dia à natureza, tá? Então, ó, um desses aqui tem o artigo e o outro não tem. Indica que a ação é realizada durante todo o período de um dia. É o primeiro ou o segundo? O segundo. É o segundo. Segundo. E indica que a ação é realizada diariamente. É o primeiro. Tá? Ou seja, o O indica que só foi naquele dia. E sem o O dá a ideia de que foi todos os dias. Essa é a diferença de uma para a outra. Já chegando aí, ó, já na antepenúltima, certo? Questão para a gente analisar para a aula de hoje e fazermos aí a nossa conferência dos trabalhos. A garota leu poemas para os colegas. A garota leu os poemas para os colegas. Indica que a garota leu quaisquer poemas e indica que a garota leu poemas específicos. Qual é Dois. específico e qual é qualquer? Qualquer dois. Específico é um. Qualquer é 2, específico é 1? Não. A garota leu poemas para os colegas, indica que a garota leu quaisquer poemas, é esse aqui. O primeiro. E a garota leu os poemas para os colegas, indica os específicos, por causa do os poemas, tá? Bom, que palavra podem ser utilizadas aí para substituir os artigos destacados nas frases abaixo, sem alterar o sentido? R$2 a dúzia. R$2 a dúzia. Que palavras podem representar aí sem perder o sentido? R$2 em dúzia. Não, R$2 em uma dúzia. não. R$2 a dúzia. R$2 dúzia. R$2 dúzia. R$2 cada dúzia. R$2 cada dúzia. Cada dúzia. Suas mãos estão sujas. Não, eu lavei as mãos depois de mexer na terra. Eu lavei as mãos. Eu lavei Minhas mãos. minhas mãos. Isso. Lavei minhas mãos. Agora, vamos lá. Escolha uma das palavras a seguir e crie uma frase com que essa palavra seja substantivada. Ou seja, caminhar é verbo, belo é adjetivo e amanhã é um advérbio. Como é que a gente poderia transformar essas palavras em substantivo? Aí, para transformá-la em substantivo, é só colocar o artigo na frente delas. Então, Eu já sei uma. diga aí, fale uma. Amanhã eu vou caminhar Tá pelo errado. belo horizonte. Tá errado. Amanhã eu vou dar uma Tá carreirinha. errado também. Para fazer substantivar essa palavra aqui, você tem que usar um artigo. Você não usou artigo. Como assim, Você professor? tem que colocar um artigo antes dessas palavras para formar uma palavra As, substantivada. os, o, as, Isso. os, a, Então, como o. ficaria uma frase aí? Me diz aí, um exemplo. Às 11 ou às 7 horas Melhor. Tá errado. caminhar. Ó, seria assim, ó. O caminhar é importante para a saúde. O caminhar. A palavra fica do mesmo jeito, você só vai colocar o artigo na frente. O belo é contemplar a vida. O belo é contemplar a vida. O amanhã, Amanhã O amanhã maravilhosa. o amanhã
O amanhã a Deus pertence. Não é amanhã será maravilhosa não, tá? É o amanhã. É você colocar artigos aqui para transformar essas palavras em substantivos. Bom, e aí chegamos na penúltima, certo? Penúltimo slide para a gente finalizar nossa aula. Leia a anedota e preencha a lacuna com o artigo adequado. Um rapaz estava passando com seu cachorro quando o homem lhe perguntou: de que raça é? É um policial. Pois sabe que não parece nem um pouco, porque é da polícia secreta. Respondeu quem? O rapaz. Respondeu o rapaz. O rapaz. Isso. Explique o emprego do artigo O nas atividades anteriores. O que é que o O quer dizer aí? Um artigo masculino. É um artigo masculino, mas esse O Que foi é utilizado o para quê? menino. Hã? Que está se referindo ao menino. O cachorro. O cachorro. Então, ó, nesse caso, se refere, tá, ao rapaz, que já tinha sido mencionado no texto. Ó. Um rapaz, e é o mesmo rapaz. Um rapaz e o rapaz. É o mesmo rapaz. Só que usa um indefinido e outro definido. Tá. Essa é a diferença de um para o outro. E agora, para saber quem realmente entendeu, bora lá. Você vai substituir esses espaços aqui que eu coloquei com um retângulo branco pelas palavras e expressões corretas, tá certo? Vamos lá. De acordo com o sentido do texto, preencha os espaços dos termos com a contração de um artigo. Por exemplo, D mais O, D mais A, em mais A, na, e aí por diante. Existem junto fonte. Qual artigo que está aqui? Existem junto fonte. D mais A. Junto fonte. Da fonte. D Tem mais mais A. Isso. Eu falei, sendo que eu não tava ligado. Crescidas à luz, luar, duas árvores de fronte. Crescidas à luz, luar. D. Sim. Não. D mais E sim, como é que fica? D mais O. Dó. Dó, isso mesmo. Janela do teu olhar. Janela do teu olhar. É do teu lar, Do professor. teu lar. Eu que vendo errado. D mais A. Janela do. Da. Não. D mais O. Janela Não. do. Da janela do teu olhar. O É do coqueiro ar. e o cínamo Mas nasceram mesmo chão. Do mesmo chão. De noite tão tristes como. Quem morre do do coração. Isso. Muito bem. Olha aí. Finalizamos tudo direitinho. E agora nós iremos fazer a conferência dos nossos trabalhos, tá certo? Sim, muito bem. Então, Cecília. Então, ó, analisando os trabalhos de vocês, Cecília, Camila, cadê aqui? Ana Beatriz, Helena, certo? Adler, professor. Ana Carolina, Cadê o meu professor? Mandei. não vi. Cadê? Você mandou agora? Mandou agora? Vou mandar. Camille, professor, né? Camila não. Camila foi erro meu. Oi, professor. Mandei no WhatsApp da escola. Tá a imagem, é? Para ver se abre É. aqui, né? Imagina não. Você vai. Aí. tira print. Deixa eu ver aqui, sim. Era melhor um print. Manda um print que fica mais rápido. Ok? Bom, gente, vê só. É isso mesmo. Vocês estão de parabéns. Entenderam a proposta, tá certo? E aí, os que eu não consegui visualizar agora, ainda dá tempo. Vou ainda permitir que mande hoje, tá certo? E aí vocês falam pro pessoal
que não chegou a tempo. Ok? Então, ó. Se Já cuidem. pode sair? Vamos nos falando. E até a próxima aula. Tá certo? Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor.